vamos continuar aqui a aula 2, o último bloco. Na verdade eu ia gravar essa aula só no outro dia, mas estou um pouco sem sono, não estou conseguindo dormir. Então eu vou gravar logo esse finalzinho para terminar logo esse conteúdo. E aí a gente começa a responder as questões e depois no outro dia a gente termina de gravar. Aliás, no outro dia a gente começa a gravar a aula 3, tá bom? Então vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu colocar as questões aqui. As questões não, a parte de onde eu parei, tá? Vamos lá. A gente já estudou aqui o artigo 1º, o artigo 2º, estudamos aqui o artigo 3º, o artigo 4º e falta estudar o finalzinho do artigo 4º e o artigo 5º. Tá. A gente já aprendeu que deve ser seguida uma ordem, primeiro a analogia, depois os costumes, depois os princípios gerais do direito. Agora a gente vai aprender exatamente o que significa a analogia, o que significa costumes e o que significa princípios gerais do direito, tá bom? Deixa eu só marcar o nosso tempo. Então vamos lá. Analogia. O que seria a analogia? Bom, primeiro, recapitulando. Quando inexistir uma lei para eu aplicar ao caso que eu estou analisando, eu vou ter que resolver o problema com as formas de integração do ordenamento jurídico. Ok. Quando não existe a lei. Agora, quando existir a lei, aí eu vou aplicar as formas de interpretação da lei. Integração e interpretação são um pouco diferentes. Interpretação, artigo 5º, integração, artigo 4º. Então, vamos lá. Integração, analogia, costumes, princípios gerais do direito. O que seria analogia? Analogia é uma forma de integração do ordenamento jurídico e, tecnicamente dizendo, a analogia seria, o conceito de analogia seria aplicar ao caso em análise a lei que seria aplicável a um caso semelhante. Então eu tenho o caso que eu estou analisando e um caso semelhante. O caso que eu estou analisando e o caso semelhante. Para esse caso semelhante, existe uma lei aplicável a ele. Para o caso que eu estou analisando, não existe uma lei. Então, o que eu faço? Eu pego a lei do caso semelhante e aplico ela no caso que eu estou analisando, que não tem lei para ele. Beleza? Um exemplo bem simples, bem clássico, que a maioria das pessoas citam. Imagine que Maria e Joana, duas mulheres, querem se casar aqui no Brasil. Não existe nenhuma lei que prevê que elas podem casar. Ok. Só que, quando João e Maria querem casar, existe uma lei, Código Civil. O Código Civil regula o casamento de um homem e uma mulher. Então, duas mulheres querem se casar, casamento homoafetivo, só que não tem nenhuma lei. O que vai acontecer? O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que Maria e Joana podem se casar se elas quiserem. E a lei que vai ser aplicável a elas vai ser a mesma lei aplicável ao caso semelhante, que seria do homem e da mulher. Ok? Então, a analogia é mais ou menos isso. Beleza? Analogia é aplicar a lei, aplicar ao caso que eu estou analisando, aplicar uma lei de um caso semelhante. Beleza? Isso é analogia. Tranquilo? É muito simples esse conceito. E o que seriam os costumes? Os costumes, como eu já disse, o costume também é uma forma de integração do ordenamento jurídico. Ou seja, o costume é aplicável quando não existe uma lei regulando especificamente aquele caso que eu estou analisando.
ok? Tá. Então, existem três tipos de costumes. O costume praeterlegem, né? Eu vou ler aqui, eu não sei pronunciar em latim, eu vou pronunciar aqui aportuguesado, mais ou menos, né? Eu vou pronunciar mais ou menos no português. Então, existe o costume praeterlegem, o costume secundum legem e o costume contra legem, tá? Beleza, mas o que é costume? Costume é uma norma, é uma forma de integração, uma norma que não está escrita na lei, o costume não está escrito na lei, é um direito consuetudinário, não está escrito na lei, não está escrito em lugar nenhum, beleza? Não está escrito, ok. Mas ele corresponde a uma conduta reiteradamente observada, reiteradamente praticada pela população, né? Então, não tem nenhuma lei falando, mas é uma conduta que a população pratica reiteradamente e já se tornou algo obrigatório, digamos assim, né? Então, o costume é isso. O costume é uma norma do direito consuetudinário, uma norma não escrita que é praticada reiteradamente, né, diversas vezes na sociedade e por isso se torna uma regra obrigatória, digamos assim. Beleza? Então, isso é costume. Isso é o costume. O exemplo assim mais clássico são as filas formadas em diversos locais onde nós, brasileiros, estamos, né? Se a gente vai na lotérica, tem muita gente, faz uma fila. Vai no INSS, tem muita gente, faz uma fila. E assim sucessivamente. Beleza? Ok. Então, costume é isso. Só que existem 3 tipos de costumes, beleza? 3 tipos de costumes. O primeiro é o costume praeterlegem. E também temos o costume secundum legem, tá? O costume praeterlegem é aquele costume que não está previsto em lei, né? Tipo assim, a lei não faz nem menção a ele, não faz nem referência, não faz nada. A lei simplesmente não existe nenhuma lei falando nem diretamente nem indiretamente do costume, né? Não tem nenhuma lei falando do costume. E é uma forma de integração. Praeterlegem significa um costume que está de acordo. Praeterlegem é um costume que não está na lei, simplesmente não está na lei. Ele não está na lei e ele é observado pela população. Ok. A formação de filas em lotéricas é um exemplo bem clássico. O cheque pré-datado também é um exemplo bem clássico, né? Porque, como sabemos, na lei do direito empresarial, existe um artigo segundo o qual o cheque ele não pode ser o cheque, na verdade, ele é pós-datado. Então, é tipo assim, eu estou fazendo um cheque agora, hoje, e eu, por exemplo, faço um cheque de 5 mil reais. Ele não é pré-datado, ele é pós-datado, porque quando eu faço o cheque hoje, ele pode ser sacado hoje, ok? Então, eu não posso fazer um cheque hoje, só podendo ser sacado o dinheiro daqui 10 dias. Não posso, né? Isso não está escrito na lei, não está escrito na lei. Só que quando eu faço um cheque de 5 mil reais para ele ser sacado daqui 10, 30, 20, 50, 60 dias, 90 dias, ele é um cheque pré-datado, né? Porque eu estou datando previamente, né, uma data que não existe, não aconteceu ainda. É pré-datado, por isso que eu estou datando uma data que não aconteceu ainda. Beleza? Então, por isso que é pré-datado.
Cheque pré-datado é isso, datar no cheque uma data que ainda não aconteceu, pré-datar. No Brasil, o cheque pré-datado não está escrito em lei nenhuma. O cheque pré-datado existe, é válido, o STJ já bateu o martelo, é válido, mas é válido baseado nos costumes dos brasileiros, ok? O brasileiro já praticou ou pratica tanto a conduta de pré-datar um cheque que o cheque pré-datado é válido, beleza? Mas na lei do direito empresarial, na verdade, ela prevê que o cheque tem que ser pós-datado, né? Então, se nós estamos no dia 8 ou se nós estamos no dia 9, então eu vou datar o cheque do dia 9 e vai poder ser sacado imediatamente, beleza? Tranquilo. Então, esse é um costume para éter legem, que não está previsto na lei, é uma forma de integração do ordenamento jurídico. Existe o costume secundum legem, tá? O costume secundum legem é um costume que ele tem uma referência bem vaga, assim, na própria lei. A própria lei faz uma referência vaga que naquele caso específico regulado pelaquela lei, o costume pode ser aplicado, ok? Então, tipo assim, o costume para éter legem é que é aquele... O costume para éter legem é aquele que a lei não faz referência nenhuma a ele, beleza? E ele pode ser aplicado. O costume secundum legem é aquele que a lei faz uma referência bem pequena, uma referência bem pequena para o costume, tá? Então, eu até anotei aqui, né? O costume secundum legem está previsto na lei, mas assim, não é uma previsão, não é uma previsão exata, é só uma referência básica. Vou até escrever aqui, referência básica. Referência básica. Não está previsto totalmente na lei, a lei só faz uma menção, uma breve menção, tá? E por ele estar sendo escrito levemente na lei, os doutrinadores resolveram chamar esse costume de secundum legem, né? Porque a própria lei permite a utilização dos costumes, tá? Então, esse costume secundum legem é aquele costume que está de acordo com alguma referência feita na lei, tá? É uma forma de integração do ordenamento jurídico, beleza? Então, eu vou citar dois exemplos. Primeiro, a divisão entre os vizinhos, né, das despesas para a construção de um muro de uma residência. Então, vamos supor, João vai morar na residência A e Pedro vai morar na residência B. Dois terrenos, um do lado do outro, vão construir as casas e tal. Aí eles resolvem, bora construir o muro? Bora, o muro é 10 mil reais, eu pago 5 mil, um paga 5 mil, o outro paga 5 mil, 10 mil, pronto, fechou o pacote, tranquilo. Isso aí é um costume de várias regiões do Brasil. O artigo 1297, parágrafo 1º do Código Civil, ele diz o seguinte, que as despesas para a construção do muro pode ser entendida de acordo com o costume do lugar, beleza? Então, presta atenção, a própria lei falou que o costume do lugar, a conduta reiterada naquele local, naquela localidade, naquela cidade, pode determinar como vai ser as despesas para a construção do muro, beleza? A própria lei disse que o costume pode ser admitido naquele caso, beleza? Um outro exemplo.
Quando eu alugo um apartamento, o que acontece? Eu vou alugar o apartamento a R$1.000. R$1.000 o aluguel. Beleza. Então, o que eu faço? O cara que vai morar lá no apartamento, ele paga os R$1.000, aí mora 30 dias. Então, perceba que, primeiro, ele paga. Isso é um costume brasileiro. O cara paga e aí ele mora. Então, ele primeiro paga para depois morar. Só que, o artigo 569, inciso 2 do Código Civil, ele diz assim, ó, o contrato de aluguel, a regra é que o morador, ele more, quando ele morar, depois que acabar o período de ele morar naquele mês, ele paga o mês. Então, ele vai morar 30 dias e depois ele vai pagar. Então, por exemplo, o Código Civil, ele diz, o morador, né, no contrato de aluguel, o morador, ele vai morar do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro. E aí, no dia 31 de janeiro, ele vai pagar por todos esses dias que ele morou. Beleza? Tranquilo? O Código Civil, artigo 569, inciso 2, diz isso. Só que o próprio Código Civil fala bem assim, ó, o morador vai pagar no dia 31 ou vai pagar de acordo com o costume da localidade. Beleza? Viu como que o costume ele tem uma referência bem indireta na própria lei? Então, por isso que é um costume secundum legem. Beleza? A diferença do costume praeter legem para o costume secundum legem é exatamente essa. O costume praeter legem sequer está lá na lei falando uma referência lá, não tem nenhuma referência na lei. Agora, o costume secundum legem tem uma referência bem básica na lei, tá? Então, perceba que o costume secundum legem não está totalmente previsto na lei. Ele não está escrito em lugar nenhum. Só que a própria lei admite a própria lei admite o costume, né? Então é essa a diferença. Eu estou tentando explicar da forma mais fácil possível, mas não sei se você entendeu, mas é isso, tá? Volta aí o vídeo, sei lá, ou manda a dúvida aqui para mim que eu mesmo respondo a dúvida, tá bom? Então é o seguinte, vou tentar explicar de novo. O costume praeter legem não está previsto em lei, beleza. O costume praeter legem não tem nenhuma referência na lei, beleza? O costume secundum legem, ele não está totalmente previsto em lei, mas a lei faz uma referenciazinha básica para ele, beleza? É mais ou menos isso. Ok, então, beleza. As filas nas lotéricas e o cheque pré-datado é um costume praeter legem porque a lei não faz nenhuma referência, nem referência simples, nem referência básica, não faz referência nenhuma na lei, tá? Agora, o pagamento adiantado do aluguel, aí ele é um costume secundum legem porque a própria lei faz uma referência básica a ele, tá? Então, beleza. Esses dois tipos de costume, praeter legem e secundum legem, eles são costumes que eles servem como forma de integração do ordenamento jurídico, né? Então, se não tiver lei para resolver o caso que eu estou analisando, eu vou aplicar a analogia, não consegui resolver, aí eu vou aplicar o costume, ou o costume praeter legem ou o costume secundum legem, beleza? Tranquilo. Só que existe uma terceira forma de costume, que é o costume contra legem. O próprio nome já diz. Contra legem significa contra a lei, um costume contrário à lei, beleza? Então, pelo fato de esse costume ser contrário à lei, ele não pode ser aplicado. Ele não pode ser aplicado em qualquer caso, ele não pode ser aplicado. Um exemplo bem simples, bem clássico, é a venda de CDs e DVDs piratas nos centros de qualquer cidade, nos camelôs, etc.
existe uma lei, o Código Penal, que prevê um crime para quem comete esse tipo de conduta. Então, se o cara está lá vendendo, né? Porque no Brasil é costume isso, você vai em qualquer centro de cidade, tem gente vendendo CD lá, pirata. É costume, às vezes a polícia passa, não faz nada. É um costume. Mas é um costume contra a lei, um costume contra a legem. Então, por isso, ele não pode ser aplicado. É um costume que não pode ser admitido no Brasil. Por quê? Porque o próprio Superior Tribunal de Justiça já disse que a pirataria lá no centro, ele não é um costume que a sociedade admite, né? Hoje em dia, muita gente passa e nem liga, né? Até compra o CD pirata, mas pelo fato de estar contrariando uma lei, esse costume não é admitido. É um exemplo bem simples, tá? Então, o costume contra a legem, ele não é admitido como forma de integração do ordenamento jurídico, tá? Ok. Então, agora vamos falar dos princípios gerais, do direito. Os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito também são formas de integração do ordenamento jurídico. Eu vou aplicar os princípios gerais do direito quando não existe uma lei que regula o meu caso que eu estou analisando. Beleza. Então, o princípio geral do direito, ele é uma norma que tem generalização, é uma norma genérica, né? É uma norma geral aplicável, para a maioria dos ramos jurídicos. Então, é uma norma que eu posso aplicar tanto no direito civil, quanto no direito processual civil, processual penal, ambiental, tributário, administrativo. Então, é uma norma que ela é tão ampla que ela pode ser aplicada não só no direito civil, mas em vários outros ramos do direito. Por isso que ele é geral, por isso que é princípio geral do direito, né? O exemplo, tem vários exemplos, mas eu vou citar só dois, né? A boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é o famoso venire contra factum próprio, né? O venire contra factum próprio ou boa-fé objetiva é um princípio geral do direito porque ele é aplicável no direito civil, no direito comercial, no direito tributário, no direito administrativo, no direito processual civil, no direito processual penal e a maioria dos direitos, dos ramos dos direitos, adota a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, o que seria a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva significa proibir que uma pessoa se comporte de um jeito e depois passe a se comportar imediatamente de outro jeito, de modo surpresa, né? De modo a surpreender a outra pessoa. Então, por exemplo, vamos supor assim, todo dia, todo mês a conta de luz ela vem R$ 100 porque cada quilowatts é R$ 1, né? Então, cada quilowatts é R$ 1, todo mês a pessoa gasta tantos quilowatts e todo mês está vindo R$ 100, 110, 90, 120, tal, né? Todo mês. Aí, de repente, chega um mês, então perceba que a conduta da administração, a conduta da concessionária da energia elétrica, fornecedor de energia elétrica, é uma conduta ali cobrando R$ 1 por quilowatts consumidos, beleza. Aí daqui a pouco vem um mês, aí tem um mês lá que a pessoa consome a mesma quantidade de quilowatts, que era para vir R$ 100, 110, R$ 90, mesmo tanto que sempre vinha, e de repente a concessionária, ao invés de cobrar R$ 1, cobra R$ 20 por quilowatts, sem avisar ninguém, assim, do nada. E aí a conta de energia vem, sei lá, vem R$ 10 mil.
Perceba que a concessionária, ela vinha cobrando uma coisa e passou a cobrar outra coisa, surpreendendo, né, causando uma surpresa para o consumidor. Isso é contrário à boa-fé objetiva. Então, a boa-fé objetiva impede que uma pessoa adote um comportamento contraditório, ok? E também temos a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um princípio geral do direito, porque ele é aplicável em todos os ramos jurídicos. Não é só do direito civil, não é só do direito penal, é em todos os ramos jurídicos, ok? Exemplo, eu vou citar um exemplo no direito civil. Por exemplo, você está devendo aí 2 meses de energia. Beleza, veio 100, não paguei, estou sem dinheiro. Aí eu vou lá e vem o terceiro mês, R$100, eu vou e pago o terceiro mês, vem o quarto. Aí vem, né? Vem várias contas de energia todo mês, papá. Eu fico pagando. Só que as 2 contas anteriores eu não paguei porque eu não tinha dinheiro. Só que a conta atual está em dia, estou pagando em dia. A concessionária não pode vir cortar minha energia. Porque se ela corta minha energia em razão das 2 contas anteriores, passadas, que já passou muito tempo, ela está ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. E o próprio Supremo Tribunal Federal já falou isso. Porque eu estou pagando minha conta em dia, só que tem algumas atrasadas. Isso aí, se a empresa quiser, entra na justiça. Entra na justiça, fala para o juiz que mande eu pagar, entra na minha conta bancária, sei lá, mas não corte a minha energia, porque se cortar a minha energia, eu não vou ter geladeira, não vou ter computador, não vou ter micro-ondas, eu não vou ter luz. A minha dignidade da minha pessoa como ser humano vai ser diminuída drasticamente. E isso é contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Beleza? Então, é mais ou menos isso que eu queria abordar aqui no bloco 4, né? O que é analogia, costumes e princípios gerais do direito. Então, na aula número 3, eu vou começar a falar das questões, né, sobre os artigos que eu já falei, e depois continuo falando sobre o artigo 5º, se der tempo, ok? Então, vou fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco sobre a lei de introdução. Into alcohol. No, I just wanna hold you. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My mind, oh give me love. 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 My mind, give me love. Give me love like never before. 'Cause lately I've been